Próxima pergunta, Rudá Moreira, CNN. Tudo bom? Bom dia, ministros. Também o presidente da Caixa, ministro, tudo bom? Eu sou Rudá Moreira da CNN. Eu gostaria de saber se o juiz federal no TRF1 suspendeu essa exigência do CPF para que a pessoa possa receber esse auxílio emergencial. Vocês chegaram a comentar, mas eu gostaria de saber o que o governo vai fazer, qual atitude o governo vai tomar. O governo pretende recorrer? E só para aproveitar, é que a hashtag auxílio emergencial está em destaque no Twitter nesse momento, ao longo da manhã. Muitas pessoas ajudaram a subir essa hashtag com mensagens dizendo que estão encontrando problemas no site da Caixa, que não conseguem acessar, ou outras pessoas narram que só aparece um resultado em análise, mas não conseguem acessar, ter as informações nem pedir o auxílio. Então, essas duas perguntinhas, por favor. Em primeiro lugar, o Ministério da Cidadania trabalha, conversei com o ministro Moro, conversamos com a Economia, com a Receita Federal, para que a AGU, o nosso posicionamento no sentido que a AGU recorra dessa decisão. Por quê? Porque toda e qualquer abertura e operação no sistema financeiro brasileiro, ela é baseada na identificação da pessoa. E essa identificação é dada pelo sistema de numeração do CPF. Então, isso é uma base da operação de toda a estrutura financeira brasileira. Então, nós vamos ter que quebrar isto em nome do quê? Essa é a pergunta. Se nós estamos encontrando, o presidente Pedro sempre destaca isso, nós devemos ao final desse processo, que nós temos 90 dias, nós vamos concluir até o final de abril, praticamente 99% dos brasileiros, nós vamos ter uma bancarização, isso tem que ser chamado a atenção, de 20, 25 milhões de pessoas. São pessoas que passaram a sua existência sem nunca chegar perto do Estado. O Estado não sabe quem são. Elas nunca tiveram próximas de uma agência bancária, nunca tiveram conta. Elas vão estar bancarizadas, com seus dados atualizados, sua composição familiar. Programas sociais poderão ser desenvolvidos no futuro, estímulo ao emprego, empreendedorismo, suporte a famílias, que poderão ser desenvolvidos graças a essa metodologia. Agora, se tirar isto, o que vai acontecer? Nós vamos oferecer uma porteira aberta para fraude. É isso que o doutor Barreto explicou aqui. Quer dizer, é rapidamente montado numa unidade prisional uma usina de fraude. E aí o dinheiro que tem que ir para quem precisa vai para bandido. Isso está errado. Então a gente vai argumentar, nós estamos preparando notas técnicas, vamos enviar à AGU e eu espero que a gente possa reverter isso. Nós, com muita humildade, reconhecemos que gostaríamos de ter feito em menos tempo, quem sabe ganhar mais 1 ou 2 dias, mas é humanamente razoável e compreensível que toda essa estrutura, aqui nós temos servidores públicos da Dataprev, da Caixa, da Cidadania, viraram madrugadas, tem gente que passou 4, 5 dias acordado, fazendo o quê? Está ganhando algum dinheiro a mais? Não, ele está ali numa dedicação porque ele sabe que é o esforço pessoal dele, que vai fazer com uma pessoa que nem sabe quem é, vai ser beneficiada, essa precisa para comer. Então, esses dados que o presidente sempre nos deu como missão, o presidente Pedro, o presidente Canuto sabe, de que fosse um sistema com segurança e agilidade, por favor, me mostre qual é o lugar do planeta que um país conseguiu, tirando China e Índia, encontrar 20 milhões de pessoas, pagar em 12 dias. Isso é um esforço sobre-humano que nós estamos fazendo. E por outro lado, é importante também a gente compreender que o Brasil, nesse momento, oferece uma rede de proteção que, olha, poucos países no mundo fizeram. Então, a gente tem tranquilidade de poder levar às instâncias superiores do TRF1 a necessidade de que essa regra seja mantida, porque toda a estrutura financeira, legal, institucional brasileira, ela está assentada sobre o CPF. Se quebrar isso, nós vamos o quê? Vamos abrir para
para que os fraudadores roubem o dinheiro das pessoas, isso não faz sentido. Só para deixar claro, então o governo vai pedir para a AGU recorrer dessa... A cidadania vai fazer essa solicitação. Aliás, já fizemos, estamos trabalhando já em notas técnicas para dar suporte técnico. A Receita Federal a mesma coisa, e eu acredito que a AGU vai recorrer. Essa é a minha expectativa. A segunda parte da sua pergunta, nós já temos a resposta. A partir das 6 horas da tarde hoje, os 9 milhões que realizaram o cadastro, que já foram aprovados, poderão saber, independente de receber amanhã, no sábado ou na segunda-feira. Então, as pessoas estão bastante aflitas, e claramente a gente entende, porque realizaram o cadastro segunda, terça, quarta da semana passada e estão ainda com o nome em análise. Então, o que vai acontecer? Dos 36 milhões que fizeram o cadastro, 9 milhões terão a resposta hoje a partir das 6 horas da tarde, 3,5 milhões já receberão, será depositado hoje, mas só poderá realizar o resgate amanhã, 1,5 milhão no sábado, a partir do sábado, ou seja, pessoas que tenham conta no Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e 4,2 milhões, que são exatamente aqueles, como o ministro Onyx falou, que não tinham conta em banco nenhum, nunca, vão poder fazer a movimentação a partir da segunda-feira da semana que vem. O que é importante nisso? Nós quisemos separar um pouco para que as pessoas que estão tendo pela primeira vez acesso à conta tivessem 1 ou 2 semanas, alguns dias, para poder aprender e realizar o pagamento, IDOCs, etc. Então, só a partir do dia 27, elas podem ir a um ATM da Caixa ou uma lotérica para resgatar o dinheiro. E por quê? Senão, nós teríamos um volume muito grande de pessoas. Vocês imaginam, porque na segunda-feira nós também teremos ao redor de 2 milhões de pessoas, 1,5 milhão, 2 milhões de Bolsa Família. Então teríamos na segunda-feira 6 milhões de pessoas indo às agências. Porque o que é importante? Amanhã, desses 7,5 milhões que vão receber, metade não vai às agências, porque já está acostumado a receber e fazer as transações naturalmente pelo celular. O que é a nossa preocupação? É uma preocupação social imensa com as pessoas mais carentes, mas ao mesmo tempo que você não tem as agências da Caixa com 1.000 pessoas, como tivemos no saque imediato, né? Eu viajei, 45 fins de semana no passado, e no saque imediato nós tivemos situações com mais de 1.000 pessoas na agência, em um dia que foi o pagamento. Só que não tínhamos o coronavírus. Então, neste momento, qual é a nossa preocupação, de novo, para terminar? O equilíbrio. Equilíbrio entre a questão econômica e a questão de saúde. Nós não, esse governo, e aqui eu estou falando, o presidente fala isso, o ministro, todos nós não vamos fazer uma questão de colocar todo mundo junto, mas, ao mesmo tempo, temos que realizar esse pagamento. Então, esse equilíbrio é fundamental entre a economia e a questão da saúde. Próxima pergunta, Matheus Schuch, Valor Econômico. Bom dia a todos. Peço a compreensão porque eu tenho 3 perguntas. A primeira, do ponto de vista operacional, só para esclarecer, o presidente Canuto citou 45 milhões de CPFs elegíveis e 37,8 milhões já homologados. Eu quero saber se essa é a soma dos 3 grupos sobre os quais o ministro Onyx falou no início. Outra questão, sobre os CPFs inválidos. O aplicativo vai ser atualizado sempre que houver uma mudança nas regras. A pessoa que tinha um problema na Justiça Eleitoral e agora vai poder receber, ela não pôde fazer o cadastro no início e agora vai conseguir. É isso, perfeito. E uma outra questão é sobre o PL 873, que deve ser votado no Congresso. É aquele que estende o auxílio para motorista de aplicativo, para pessoas que não têm
a limitação ali do imposto de renda, né, dos que recebiam acima do limite de isenção do imposto de renda. Há pouco, no Ministério da Economia, já foi informado que o impacto seria de 10 bilhões de reais, caso seja aprovado esse projeto. Quero saber se vocês já estão analisando isso, como que pode ser para operar essa modificação, caso seja aprovado. Por exemplo, um motorista de aplicativo que já solicitou e teria negativa porque a renda dele está acima, ele teria que fazer um novo cadastro. Queria saber como que vocês vão operacionalizar se houver essa mudança. Obrigado. Bom, nós temos como baliza para o nosso trabalho, como já disse o presidente Pedro aqui, a lei, né? Assim como a Caixa não faz lei, o Cidadania também não faz lei, né? Então, a legislação, ela tem um desenho hoje que tem um limitador em 28 mil reais declarados no imposto de renda no ano de 2018, então, referentes ao ano base 2018. Então, esse é o nosso limitador. Se eventualmente o parlamento é que colocou esse limitador, se o parlamento alterar esse limitador, a gente vai ser obrigado a alterar. Agora, a gente tem que ter clareza de que as pessoas que, mesmo sejam motoristas de aplicativos e outros, que têm a sua carência, têm a sua necessidade, todo o programa ele é voltado realmente para aqueles que têm maior dificuldade, né? Para aqueles que realmente têm dificuldade de sobrevivência. Então a gente tem que ter clareza nisso, né? E foco nesse processo. Agora nós somos comandados pelas leis do Brasil, e esse é um governo rule of law, ou seja, dentro da regra, dentro da lei. Se o parlamento alterar, nós vamos ter que nos adaptar, e vamos nos adaptar rapidamente. E a alteração, a atualização do aplicativo, ele é exatamente para permitir a correção e a atualização do cadastro das pessoas que, por problemas diversos, por exemplo, vou exemplificar aqui, uma mãe que diz que é chefe de família. Ok, mas ela não bota os seus filhos. Então, primeiro, ela vai ficar limitada a R$600, se ela tiver um filho menor de 18, ela tem 1.200. Por que ela vai perder isso? Então é melhor dizer a ela, refaça o seu cadastro, bota lá seu filho, prova que tem um filho menor de 18, você vai receber 1.200. Não essa semana, mas do jeito que ela fez, ela iria receber 600. Semana que vem ela recebe 1.200. E entre o dia 26 e 30 de abril ela recebe 2.400. É melhor do que 1.200, é óbvio. Então, estas coisas também foram pensadas, e essa atualização que foi desenvolvida em conjunto com a equipe aí da Cidadania e da Caixa, eu quero agradecer muito a área de TI da Caixa, porque vai facilitar ainda mais para as pessoas, né? Para que a gente possa realmente encontrar quem é merecedor, ou quem precisa desse recurso. E o ministro Canuto para falar dos números. Presidente Canuto. Obrigado, ministro. Mateus, sim, 45,2 é o que a Dataprev identificou como elegível. São dos três grupos: 16,4 milhões do grupo 1, 19,2 milhões do grupo 2 e 9 milhões do grupo 3. Essa é a divisão. E os 37,8, que são aqueles CPFs que foram identificados pela Dataprev e homologados, validados pela Cidadania, são 9 milhões do grupo 1, 19,2 milhões do grupo 2 e 9,6. Desculpe, o anterior deixa eu repetir. 45,2 são 16,4 milhões do grupo 1, 19,2 milhões do grupo 2 e 9,6 milhões do grupo 3. Já os 37,8 só tem uma diferença no grupo 1, que são 9 milhões homologados pela Cidadania, 19,2 no grupo 2, 9,6 no grupo 3. Grupos 2 e 3, os CPFs identificados já foram todos homologados, 100% processados, agora só está no processo de pagamento. O grupo 1, que é o último, que ainda tem um número maior de CPFs identificados que ainda dependem de homologação. E só complementando a resposta do ministro Onix, se posso, em relação a mudanças legislativas que impliquem numa mudança de regra, assim como o aplicativo tem que ser alterado e uma nova versão precisa ser colocada no ar,
os motores, os sistemas da Dataprev que fazem o processamento também vão ser adequados e todos aqueles que não foram eleitos, não foram elegíveis, vão ser reprocessados em cima das novas regras. Então, cada vez que acontecer uma mudança de regra que possa colocar novos elegíveis, a gente vai pegar toda aquela massa crítica de dados que foi processada a primeira vez, reprocessar e verificar se a situação permanece a mesma. Então, é para ninguém ficar prejudicado. Houve uma mudança legislativa que implica uma mudança de regra, os motores vão ser ajustados e todos aqueles vão ser reprocessados. Inclusive, essa questão, quando devolver para o aplicativo, o CPF está inválido, está irregular, explicar essa questão das mães que se declararam chefes de família, mas não indicaram seus membros. Elas vão ter a oportunidade de refazer o requerimento, esse requerimento vai ser reprocessado para verificar se essa chefe de família, se esse requerente tem ou não tem o direito. Então, a ideia, os sistemas vão rodar conforme a natureza e as mudanças que ocorram. Mas o que é fato é que todo mundo que tem o direito em cima da legislação atual vai ter o direito reconhecido. Essa é a preocupação daqui de todos da mesa e a Dataprev está trabalhando para isso, para reprocessar tudo que for necessário de acordo com as mudanças que venham a ocorrer. Pedi a palavra só para esclarecer mais um ponto. Sobre o grupo 1, são 23 milhões de inscritos, 16,4 milhões de elegíveis e 9 milhões já homologados. Queria que vocês especificassem um pouquinho mais a diferença. Quer dizer que 7 milhões, que é a diferença dos 23 para os 16, eles de cara já caíram porque tinha alguma inconsistência ou ainda está sendo analisado? Não, o doutor Barreto vai explicar, eles estão em análise. Nessa explicação, eu queria, antes dela, só fazer uma colocação sobre os CPFs. Tá? Um capitão, um só governo, todo mundo dedicado a encontrar e servir o cidadão. A gente está em parceria com a Receita Federal também desde o começo dessa discussão e a gente não pode deixar de registrar aqui a simplificação do processo, quer dizer, na crise se consegue evoluir, é nessa crise também que se deixa um legado. O processo de simplificação da regularização do CPF tem sido constante. Sem custo, página da Receita, melhoramos a condição de acesso da página da Receita, adicionalmente entrou a regularização possível através do e-mail à Receita Federal, e em paralelo, questões que foram colocadas pela pergunta aqui de um dos repórteres, falando, olha, sobre as questões eleitorais, para o grupamento que tinha problema com as questões eleitorais, e isso tenha gerado uma deficiência no CPF na ótica de cancelamento e suspensão, a Receita também já rodou matrizes internas para liberar esses CPFs. Então, o que a gente quer dizer com isso? Na verdade, está todo mundo voltado, e aí combina com o trabalho que a Caixa coroa na hora que faz a nova versão do aplicativo, que mostra que quando eu identifico um problema no CPF e a pessoa não conseguiu entrar naquele momento, com o aplicativo aberto na nova versão, vai permitir que esse brasileiro possa, então, colocar os seus dados novamente, uma vez que esse CPF sai do status de irregular para um CPF regular. Voltando agora à colocação sobre a diferença, né, entre homologação e o que a gente chamou elegível no primeiro momento, quando a gente identifica um grupo de elegíveis, a gente usa os motores, que são as partes de base de dados, e fala, esse grupamento 16 está em condições, na primeira visão, identificada pela Dataprev. Quando ele vai para o processo de homologação, um grupo de outras pessoas avaliam um conjunto de regras. E a gente podia, por exemplo, falar, não, vamos homologar os 16 milhões de uma única vez. Essa seria uma solução ótima. No entanto, fazer os 16 milhões de uma única vez traz dois efeitos colaterais. O primeiro, a demora para entregar à Caixa, porque a Caixa também tem o seu tempo de pagamento. 16 milhões de uma única vez só ia fazer com que eu criasse a condição de criticidade na rede de pagamento. Então, a opção foi, dentro do universo de 16 milhões elegíveis, quais eram os grupos de pessoas que o processo de homologação seria mais ágil. A decisão, então, tomada nesse momento foi identificar qual era o grupo que a gente chamou de famílias unipessoais. Então, se eu tenho um cadastramento no aplicativo e a pessoa fala, olha, eu sou, né, uma pessoa que eu não tenho filhos ou esposa, o meu processo de análise ele é mais ágil. Aí o segundo bloco, olha, se eu identifico uma família que colocou lá no aplicativo somente uma composição familiar, então uma mãe e um pai, colocou somente no aplicativo uma única vez, mãe, pai e 2
filhos, num exemplo hipotético, a gente também acelera o processo de homologação. Mas pode ter acontecido, como aconteceu, que a mãe cadastrou no aplicativo e o pai foi e também cadastrou no aplicativo. Essas situações de sobreposição, nós optamos por fazer o quê? Um filtro e um segundo momento. Então, os 9 milhões de pessoas são as pessoas que apareceu o CPF apenas uma única vez, principalmente as famílias unipessoais, e que a gente conseguiria dar agilidade para descarregar já o pagamento. E, neste momento, nós já estamos trabalhando no segundo bloco, para homologar com agilidade também, mas não travar a fila de pagamento e o motor que é a Caixa Federal, que vai honrar esses pagamentos com a maior agilidade possível na rede bancária. Então, é uma forma que a gente encontrou de fazer com que a gente fracione o processo de homologação e consiga entregar o recurso o mais rápido possível ao cidadão. Última pergunta, Daniel Gulino, O Globo. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida em relação aos CPFs irregulares. Os senhores têm um dado de quantas pessoas se cadastraram e não conseguiram, tiveram o cadastro negado porque o CPF estava irregular, e quais as razões, as principais razões dessa irregularidade? E uma outra dúvida, queria saber se os 98 bilhões que foram destinados para o programa vão ser suficientes para pagar todas as pessoas, ou se pode ser necessário destinar mais recursos, caso principalmente o Congresso aumente os beneficiários. Bom, vou começar pela última pergunta. Se a ordem do presidente Bolsonaro e também do ministro Paulo Guedes é de que nós temos uma primeira projeção de 98 bilhões, se essa projeção for superada, não vai faltar recurso. Nós vamos atender a todos os brasileiros que estiverem elegíveis nas regras aprovadas pelo Congresso Nacional. Essa é a ordem que eu tenho, essa é a ordem que a nossa equipe tem, que a equipe da Dataprev, da Caixa tem. Ou seja, o presidente Bolsonaro não vai deixar ninguém para trás daqueles que mais precisam nesse momento que nós vivemos no Brasil. E segundo, essa questão do CPF, nós não temos neste momento ainda como explicitar. Por quê? Porque como o presidente Canuto vai explicar, a base de dados da Dataprev, ela, em alguns momentos, ela se conta aos bilhões de batimentos. Então, nós temos várias categorias que vai pelo problema do CPF, pela não composição familiar, pela discrepância das informações, números errados. Então, é por isso que foi desenvolvido, e eu já agradeci a TI da Caixa e o pessoal da Cidadania, dessa área também, e o pessoal da Dataprev, essa atualização do aplicativo, porque ela vai abrir o espaço para a correção, para a solução do problema, para a inserção de nomes do... Por exemplo, tinha um dado na primeira versão, quem é órfão? Exigia o nome da mãe? Como é que fazia? Não tinha como fazer, não é verdade? Isso nos foi trazido numa pergunta, que foi feito, escuta, mas em quem é órfão, como é que faz? O aplicativo foi adaptado para poder receber essa condição familiar também. Então, quando eu digo que a gente está trabalhando com humildade, com afinco, com responsabilidade, é isso. A gente tem a humildade de saber que não acerta tudo, às vezes a gente erra, né? Mas a gente está fazendo todo o esforço para acertar e poder atender as pessoas. Só colocar um ponto antes do presidente Canuto falar, importante reforçar que até o dia 3 de julho, as pessoas podem realizar o cadastramento e receberão as 3 parcelas. Então, tem um ponto importante, porque houve dúvidas, mas eu não recebi a primeira parcela e já vai começar a segunda, eu perdi ela. Não. Até o dia 3 de julho, quem se cadastrar receberá as 3 parcelas. E só quero reforçar o que o ministro Canuto falou, o que o ministro Onyx falou, em conversa com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, é muito claro, e sem dúvida nenhuma, a determinação do presidente Jair Bolsonaro, que
Se houver demanda maior por alteração da lei ou alguma coisa, o Ministério da Economia vai, sim, aumentar. Quer dizer, não vai faltar dinheiro para um auxílio emergencial neste momento crítico. Não há essa possibilidade. O que vai acontecer é um trabalho maior dos 3 grupos aqui envolvidos, mas é para isso que a gente está aqui. Vai ser mais intenso, mas, de novo, faremos sem dúvida nenhuma. Importante esclarecer e dividir em 2 grandes grupos. O cadastro único, que foi algo fechado no dia 20 de março, como a gente disse, do público total de 27.919.616 famílias que existiam no cadastro único naquele dia, até aquele dia, foram consideradas elegíveis, validadas pela cidadania, 20.983.743. Essa diferença de perto de 7 milhões, a Dataprev está elaborando relatórios que indicam precisamente as causas. Podem ser mais de uma, como bem colocou o ministro Onix. Não apenas uma, não só o CPF, mas outras questões que impediram que aquela família pudesse se tornar elegível para o auxílio. Isso está sendo trabalhado, um relatório que vai demonstrar não só para aqueles que não foram considerados não elegíveis, mas aqueles também que foram considerados elegíveis, demonstrando questão geográfica, para mostrar como essa política ela está beneficiando as regiões mais necessitadas. Isso está sendo elaborado com números detalhados sobre as razões específicas que impediram que aquelas famílias fossem consideradas elegíveis e também os números indicando aquelas que foram, como é a distribuição em relação a gênero, em relação à geografia. Isso vai ser encaminhado à cidadania. Espero que até o final dessa semana a cidadania vai fazer a divulgação com esses dados todos. É que a gente está no processo, a nossa preocupação maior era realmente fazer os sistemas funcionarem, fazer o processamento e levar o dinheiro. Agora, a gente está analisando os dados que já foram feitos, que, como eu disse, o cadastro único foi 100% processado. Então, a gente finalizou o processamento completo do cadastro único, agora a gente vai levantar. Em relação aos informais, dos 23 milhões, também 23 milhões foram 16,4 milhões considerados elegíveis. Então há uma diferença, essa diferença tem que ser informada principalmente à Caixa. Houve inclusive hoje pela manhã uma solicitação do vice-presidente Paulo Ângelo, que está aqui do lado, pedindo que a Dataprev informasse não só aqueles que tinham elegibilidade, mas também aqueles que não tinham, para que a população saiba por que eu não fui considerado elegível? Qual é o problema com o meu cadastro? Então, isso vai ser encaminhado à Caixa Econômica o mais rápido possível, para que o aplicativo possa demonstrar também às pessoas, olha, acabou sua análise e o problema do seu cadastro é esse. Alguns são passíveis de serem regularizados, outros infelizmente não. Então, é isso que a gente vai fazer. Agora está no ponto realmente de mostrar o que o processamento indicou. Do cadastro único está fechado, 100%, a gente consegue analisar, e dos informais, ao longo do processo, a gente vai passando para a cidadania, que é quem tem a legitimidade e a competência para divulgar esses dados, e aos poucos isso vai ser conhecido por toda a sociedade. Só esclarecer para você a pergunta do CPF, né? Principais motivos, tá? Então, assim, o principal motivo, os 2 que a gente enxerga maiores, são o problema em relação aos compromissos eleitorais. O segundo, a gente enxerga em relação à não declaração do imposto de renda. Tá? Então, são 2 pilares que aparecem muito nas pendências dos CPFs. Agora, tem um terceiro, que às vezes a gente não fala, e poxa, pois o CPF está irregular, e aí é onde a gente continua insistindo na questão de segurança. Os fraudadores, quando eles vão em unidades bancárias, agências bancárias, o sistema financeiro, eles tentam utilizar um CPF e a gente consulta a base da Receita para ver se aquele CPF, de fato, confere com os dados daquela pessoa. Então, há uma consulta, acho que em quase todas as instituições financeiras conveniadas, no modelo online. Então, eu vou naquela base e olho. Os CPFs irregulares, muitas das vezes, quando a gente tenta regularizar nas instituições, seja no Correio, seja no Banco do Brasil, quando você vai regularizar um CPF, aparece como o que a gente chama de regularização não conclusiva. É o que a gente fala, compareça à Receita. Esse jeito simples de fazer essa verificação e falar que é não conclusiva e indicar que a pessoa tem que comparecer, é porque há um indício de potencial fraude muitas vezes. Porque a gente modifica os dados do CPF. Um dado original do CPF está divergente do dado quando a pessoa tentou, por exemplo, fazer uma conta bancária ou tentou regularizar o seu CPF. Alteração do nome da mãe, data de nascimento, uma modificação onde um CPF as pessoas tentam utilizar mais de uma data de nascimento. Então, verificações simples
falam que aquele apontamento é como uma regularização não conclusiva. Para nós, qualquer pessoa, qualquer instituição, nós, governo em especial, ou para todos que estão aqui trabalhando com auxílio emergencial, ter a segurança de que aquele CPF é daquela pessoa e que ele está numa situação regular, nos confere a condição de entregar o dinheiro de fato a quem precisa. Esse é um pilar que eu queria deixar claro aqui, evidenciando o quão é importante a gente ter atualizado e conferir a base da Receita Federal. Obrigado. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos.